Meu namorado passou 3 anos me pressionando para manter meu cabelo curto, e quando finalmente o deixei crescer, a vida dupla dele foi exposta. Quando conheci meu namorado, eu tinha cabelo até o meio das costas, ele era grosso e saudável, e eu estava deixando crescer desde o ensino médio. Eu amava meu cabelo comprido, eu dedicava tempo cuidando dele e penteando-o, e isso me fazia sentir confiante. Arlo disse que amava também quando começamos a namorar. Ele disse que foi uma das primeiras coisas que notou em mim, disse que eu parecia uma pintura com todo aquele cabelo. Namoramos por cerca de 6 meses antes de ele fazer o primeiro comentário sobre cortá-lo. Ele disse que cabelo curto poderia combinar mais com meu rosto. Disse que viu uma foto de uma celebridade com um corte pixie e achou que eu ficaria incrível com aquele estilo. Eu disse que não estava interessada em cortar meu cabelo curto. Ele deixou pra lá, mas tocou no assunto novamente um mês depois. Ele disse que cabelo comprido dava muito trabalho, e cabelo curto seria mais fácil para mim. Eu disse que não me importava com o trabalho. Ele tocou no assunto novamente no jantar, algumas semanas depois. Ele disse que achava que eu estava me escondendo atrás do meu cabelo, que eu pareceria mais sofisticada com um corte mais curto, que mulheres com cabelo curto pareciam mais confiantes e arrumadas. Ele continuou fazendo esses comentários a cada poucas semanas, até que comecei a me perguntar se talvez ele estivesse certo, talvez eu estivesse me escondendo atrás do meu cabelo, talvez eu ficasse melhor com algo mais curto, talvez eu devesse tentar algo novo. Cortei meu cabelo na altura dos ombros, e Arlo disse que ficou bom, mas sugeriu que eu cortasse mais. Alguns meses depois, cortei na altura do queixo, e Arlo disse que estava bom, mas eu poderia cortar ainda mais. No final do nosso primeiro ano juntos, meu cabelo estava com um corte pixie, que mal cobria minhas orelhas. Arlo disse que amou, e ele disse que eu estava incrível, que essa era a verdadeira eu, e que estava muito feliz por eu ter finalmente encontrado um estilo. Mantive meu cabelo curto pelos 3 anos seguintes, e toda vez que ele começava a crescer, além das orelhas, Arlo mencionava que eu precisava aparar. Toda vez que eu pensava em deixá-lo crescer, ele me lembrava de como eu ficava muito melhor com cabelo curto. Ele dizia que cabelo comprido me deixava apagada. Ele dizia que me fazia parecer mais jovem de um jeito ruim. Ele dizia que o corte pixie me fazia parecer uma mulher profissional que tinha a vida em ordem. Acreditei nele porque ele era meu namorado e eu achava que ele queria o melhor para mim. Então, na primavera passada, minha cabeleireira se mudou e tive que encontrar uma nova. A nova cabeleireira estava com a agenda cheia por 6 semanas. Então tive que esperar e meu cabelo começou a crescer além das orelhas, depois até o queixo, depois até os ombros. Arlo continuava perguntando quando eu iria cortá-lo e eu continuava dizendo que tinha um horário marcado em breve. Mas a verdade era que comecei a gostar de como eu ficava. Com cabelo mais comprido novamente, senti que era eu mesma pela primeira vez em anos. Cancelei o horário do corte e decidi continuar deixando crescer. Não contei ao ar. Apenas deixei acontecer e ele notou, claro. Ele fazia comentários sobre como eu estava parecendo desleixada e precisava aparar. Ele disse que eu estava me descuidando. E ele disse que sentia falta da minha versão polida. Eu disse a ele que queria tentar algo diferente. Ele ficou quieto e disse que realmente me preferia com cabelo curto. Perguntei por que isso importava tanto para ele, e ele disse que apenas tinha uma preferência, e eu deveria respeitar isso. Eu disse que também tinha uma preferência, e minha preferência era o meu próprio cabelo. Ele ficou bravo e disse que eu estava sendo difícil. As coisas ficaram tensas nos meses seguintes, mas continuei deixando meu cabelo crescer. No outono, ele já passava dos meus ombros novamente, e eu me sentia linda. Eu o arrumei bonitinho para a festa de fim de ano da empresa dele em dezembro. Foi o primeiro evento de trabalho dele que compareci em mais de 2 anos, e ele costumava dizer que eram chatos e não valiam o meu tempo, mas este ano eu insisti, porque queria conhecer os colegas de trabalho de quem ele sempre falava. Quando chegamos, Arlo parecia nervoso. Ele mantinha a mão nas minhas costas como se estivesse me guiando. Ele me apresentou rapidamente a algumas pessoas e depois tentou nos levar para um canto, mas uma mulher do departamento dele se aproximou e olhou para mim com confusão. Ela disse que achava que não me conhecia. Eu disse que era a namorada do Arlo. Ela pareceu ainda mais confusa. Ela disse que achava que a namorada do Arlo tinha cabelo curto e escuro. Eu disse que costumava ter cabelo curto, mas deixei crescer. Ela disse que não. Ela quis dizer que achava que a namorada dele era uma pessoa totalmente diferente. Ela descreveu uma mulher que era mais baixa que eu, com um corte pixie e cabelo escuro, que já tinha vindo a eventos antes. Ela disse que aquela mulher se apresentou como namorada, no piquenique de verão há apenas 6 meses. Olhei para o rosto dele estava completamente pálido. Agarrei o braço dele e o puxei para o corredor, longe da música, da conversa e de todas aquelas pessoas nos observando. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir minha própria voz quando falei. Arlo continuava dizendo que houve confusão, que a colega dele se confundiu, mas o rosto dele estava completamente branco e suas mãos não paravam de tremer. Eu podia sentir o braço dele tremendo sob meu aperto. Enquanto passávamos pela porta para o corredor vazio, os sons da festa ficaram abafados atrás de nós e, de repente, éramos apenas nós dois sob aquelas luzes fluorescentes duras. Virei-me para ele e exigi saber quem era aquela mulher, a de cabelo curto e escuro que vinha aos eventos de trabalho dele como namorada. Arlo gaguejou e puxou o colarinho, como se não conseguisse ar suficiente. Ele disse que ela era apenas uma amiga do departamento, alguém que pode ter tido a ideia errada sobre o relacionamento deles. Seus olhos continuavam desviando, olhando para as paredes, para o chão, para qualquer lugar menos para mim. Perguntei qual era o nome dela, e ele hesitou antes de dizer que era alguém chamada Jasmine. Ele insistiu que ela devia ter deturpado as coisas para as pessoas no trabalho porque eles não estavam juntos. Nunca estiveram juntos. Mas a voz dele soava errada, e o corpo todo dele ficou rígido. Eu disse a ele que iríamos embora agora mesmo, e ele assentiu rapidamente, rápido demais, como se estivesse aliviado. Voltamos pela festa para pegar nossos casacos, e eu podia sentir as pessoas nos encarando. Arlo manteve a mão nas minhas costas, mas parecia diferente agora, como se estivesse tentando me conduzir. O caminho para casa foi completamente silencioso, exceto pelas minhas perguntas que ele continuava evitando. Perguntei quando ele viu Jasmine pela última vez, e ele disse que não se lembrava. Perguntei há quanto tempo eles se conheciam, e ele disse que há alguns anos, talvez. Perguntei por que ela diria que é a namorada dele, e ele disse que explicaria tudo em casa, que era complicado, e que precisava de tempo para pensar em como dizer. A voz dele soava oca, como se estivesse lendo um roteiro que ainda não memorizou. Cada resposta parecia ensaiada. Entramos no prédio do nosso apartamento e subimos o elevador em silêncio. Minhas mãos estavam tremendo agora também, e eu não sabia dizer se estava com raiva, com medo ou ambos. Dentro do nosso apartamento, Arlo finalmente parou de desviar e admitiu que havia outra mulher, que o nome dela era Jasmine. E sim, ela trabalhava no departamento dele. Mas insistiu que não era o que eu pensava, que era complicado. Ele disse que eles saíram algumas vezes antes de ele me conhecer, e ela teve a ideia errada sobre onde as coisas iam. Ele alegou que tentou dispensá-la com jeito,
mas ela não aceitou. Sentei no sofá porque minhas pernas pareciam fracas e perguntei por que Jasmine se apresentaria como namorada. Em um evento de trabalho há 6 meses, se eles só saíram algumas vezes anos atrás. Lu sentou na minha frente e colocou a cabeça nas mãos. Ele disse que Jasmine era instável, que ela meio que o perseguia no trabalho. Disse que não me contou porque não queria me preocupar com a situação da colega de trabalho maluca dele. Disse que estava tentando lidar com isso. Mas ela continuava aparecendo em eventos da empresa sem ser convidada. Algo na explicação dele parecia completamente errado. O jeito que ele estava sentado, o jeito que não olhava para mim, o jeito que a história mudava a cada pergunta. Peguei meu celular e abri o Instagram, digitando o nome de Jasmine. A cabeça de Arlo se levantou bruscamente e ele me disse para parar, que eu estava invadindo a privacidade de alguém. Mas eu o ignorei e continuei pesquisando, adicionando o nome da empresa para filtrar. Ele se levantou e tentou pegar meu celular, mas eu passei por ele e entrei no nosso quarto, trancando a porta atrás de mim. Eu podia ouvi-lo do lado de fora dizendo meu nome, mas eu estava rolando pelos resultados. Jasmine Westbrook. A foto de perfil dela mostrava uma mulher com cabelo curto e escuro estilizado em um corte pixie. Meu estômago embrulhou quando cliquei na página dela. Havia fotos dela e de Arlo em restaurantes que eu reconhecia. Fotos deles em parques em dias ensolarados. Fotos deles no que pareciam ser eventos da empresa com outras pessoas. As fotos voltavam 2 anos de acordo com as datas. 2 anos inteiros de fotos. Em cada foto, Jasmine tinha cabelo curto e escuro cortado quase exatamente como o meu costumava ser. O mesmo estilo pixie que Arlo passou 3 anos me convencendo a manter. Destranquei a porta do quarto e voltei para a sala onde Arlo estava andando de um lado para o outro. Segurei meu celular e mostrei as fotos a ele. Observei o rosto dele enquanto toda a história desmoronava em tempo real. Ele tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele sentou na beira da nossa cama e colocou a cabeça nas mãos novamente. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, ele admitiu que estava saindo com nós duas. Disse que simplesmente aconteceu, que nunca teve a intenção de que durasse tanto tempo. Jurou que me amava mais, que eu era quem ele realmente queria. Fiquei lá olhando para ele. E não reconheci a pessoa sentada na minha frente. Peguei minha bolsa e minhas chaves e disse que estava indo embora. Ele perguntou para onde eu ia e eu disse, não sei, mas não posso ficar aqui agora. Dirigi até o apartamento da minha amiga Rosemary e mandei uma mensagem do estacionamento. Ela abriu a porta de pijama e olhou para o meu rosto, antes de me puxar para dentro. Ela fez chá enquanto eu sentava no sofá e tentava explicar o que aconteceu. As palavras saíam em pedaços quebrados entre o choro. Rosemary ouviu e não interrompeu. Apenas me entregou lenços e me deixou falar até que eu ficasse sem coisas para dizer. Ela arrumou o quarto de hóspedes para mim e disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Fiquei acordada a maior parte da noite olhando para o teto e tentando entender como todo o meu relacionamento pôde ser uma mentira. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho avisando que estava doente. Mary fez café e sentou comigo na mesa da cozinha enquanto eu começava a fazer uma lista no meu celular. Escrevi tudo o que não fazia sentido nos últimos 3 anos. Todas as vezes que Arlo me pressionou sobre meu cabelo. Todos os eventos de trabalho que ele disse que não valiam meu tempo. Todos os fins de semana que ele alegou estar trabalhando até tarde ou viajando. Cada desculpa que ele deu sobre por que eu não podia ir a certos lugares ou conhecer certas pessoas. A lista ficava cada vez maior à medida que eu lembrava de mais detalhes. Rosemary sentou ao meu lado no sofá e abriu o laptop. Ela abriu o Instagram de Jasmine novamente. E começou a clicar nas postagens mais devagar. Observei por cima do ombro dela enquanto ela rolava para trás por meses de fotos. Ela parou em uma foto de junho passado, mostrando Jasmine e Arlo no que parecia ser um festival de rua. Lembrei-me daquele fim de semana claramente porque Arlo disse que tinha que comparecer a uma conferência de trabalho, em Chicago. Ele me mandou algumas mensagens sobre apresentações chatas e comida de hotel. Mas nesta foto, ele estava ao lado de Jasmine com o braço em volta da cintura dela. Ambos segurando casquinhas de sorvete e sorrindo para a câmera. A marcação de localização dizia que era um festival no centro da nossa cidade. Rosemary clicou na próxima foto. Esta era de agosto em uma praia. Arlo me disse que estava em outra conferência naquele fim de semana, desta vez em Boston. Mas a foto mostrava ele e Jasmine construindo um castelo de areia juntos em uma praia que reconheci como sendo a apenas 2 horas de onde moramos. Mary continuou rolando e encontramos mais. Uma foto de caminhada em setembro, quando ele disse que estava visitando sua tia doente. Um jantar em restaurante em outubro quando ele alegou estar trabalhando até tarde em um grande projeto. Cada foto coincidia com um fim de semana ou noite em que ele me deu uma desculpa. Senti enjoo olhando para a linha do tempo. Ele não mentiu apenas ocasionalmente. Ele planejou tudo cuidadosamente para nos manter separadas. Peguei meu celular e abri minhas mensagens de texto com Caitlin da noite anterior. Digitei uma mensagem perguntando se podíamos nos encontrar para um café, porque eu precisava falar sobre o que aconteceu na festa. Caitlin respondeu quase imediatamente dizendo que estava preocupada comigo e perguntando se eu podia encontrar com ela esta tarde em uma cafeteria perto do escritório do Arlo. Concordei e ela me enviou o endereço. Mary se ofereceu para ir comigo, mas eu disse que precisava fazer isso sozinha. Cheguei à cafeteria 20 minutos antes e pedi um chá que não bebi. Caitlin entrou exatamente na hora e me viu imediatamente. Ela me deu um abraço antes de se sentar na minha frente. Ela parecia desconfortável e continuava mexendo na xícara de café. Ela começou a falar antes mesmo que eu pudesse fazer minha primeira pergunta. Disse que todos no trabalho estavam falando sobre o que aconteceu na festa. Disse que se sentia terrível porque deveria ter dito algo antes. Então ela me contou que nos últimos 2 anos, todos no departamento achavam que Jasmine era a namorada do Arlo. Ele a levou a todos os eventos da empresa, o piquenique de verão, as festas de fim de ano, os jantares da equipe, tudo. Caitlin disse que sempre que alguém perguntava sobre mim, Arlo sempre tinha uma desculpa pronta. Ele dizia que eu estava ocupada com projetos de trabalho ou que eu não gostava de eventos. Ele fazia parecer completamente normal que eu nunca fosse a nada. Ninguém questionava porque muitas pessoas não levam seus parceiros, mas Jasmine ia a tudo e agia como se pertencesse. Caitlin disse que estava pensando nos últimos 2 anos e lembrando de coisas que pareciam estranhas agora, como o fato de Arlo sempre querer saber os arranjos de assentos. Ele perguntava quem estava sentado onde e às vezes pedia para ser mudado. Caitlin achava que ele era apenas exigente, mas agora ela percebe que ele estava gerenciando a situação. Ela também mencionou que a mesa de Arlo no trabalho tinha fotos expostas.
Fotos dele e de Jasmine em vários lugares. Caitlyn disse que passou pela mesa dele centenas de vezes e nunca viu uma foto minha. Combinado com todo o resto, é outra peça do padrão. Voltei para o apartamento de Rosemary e passei o resto da tarde no meu laptop. Criei uma conta falsa em rede social para olhar o perfil de Jasmine com mais cuidado. O que encontrei me fez sentir pior. Ela posta sobre o relacionamento deles abertamente. Há fotos com legendas sobre noites de encontro e aventuras. Ela marca ele em postagens e usa hashtags como meta de casal. Ela compartilha fotos de presentes que ele deu a ela. Enquanto isso, Arlo sempre me pediu para manter nosso relacionamento mais privado online. Ele dizia que não gostava de misturar sua vida pessoal e profissional nas redes sociais. Eu acreditava nele porque parecia razoável, mas agora vejo que ele só não queria que eu postasse nada que Jasmine pudesse ver. Continuei rolando e encontrei postagens sobre o cabelo dela. Há uma postagem de 3 anos atrás mostrando ela com cabelo comprido. A legenda diz que ela está pensando em cortá-lo curto. Depois, uma foto com um corte pixie quase idêntico ao meu. A legenda fala sobre como Arlo tem apoiado seu novo visual. Ela escreve que ele ama o estilo profissional dela e acha que cabelo curto a faz parecer confiante. Li aquelas palavras e senti meu estômago revirar. São as mesmas coisas que Arlo disse para mim. Os mesmos elogios sobre parecer profissional. A mesma pressão disfarçada de apoio. Rosemary entrou no quarto e me encontrou olhando para a tela. Mostrei as postagens a ela. Ela ficou quieta e disse que eu deveria entrar em contato com Jasmine diretamente. Ela disse que Jasmine merece saber a verdade. Eu disse que estava com medo de contatar Jasmine. E se ela não acreditasse em mim? Mary disse que esses são medos válidos. Mas Jasmine tem o direito de saber que mentiram para ela, assim como eu. Passei os dias seguintes tentando descobrir o que dizer. Rascunhei mensagens e as deletei. Pratiquei o que queria dizer em voz alta e nunca parecia certo. Não queria atacar Jasmine porque ela é uma vítima também. Mas também não queria parecer apologética. No terceiro dia, finalmente escrevi algo simples. Me apresentei como namorada de Arlo e disse que precisava falar com ela sobre algo importante. Perguntei se podíamos nos encontrar pessoalmente, porque essa não é uma conversa que eu queira ter por mensagem de texto. Li 5 vezes antes de apertar enviar. Jasmine respondeu em menos de 1 hora. A mensagem dela foi curta e confusa. Ela disse que não entendia quem eu era porque ela é a namorada do Arlo. Perguntou se talvez eu estivesse confusa ou se isso era algum tipo de piada. Li a resposta dela e percebi que ela não fazia ideia. Arlo nos manteve tão separadas que ela genuinamente não sabia que eu existia. Respondi dizendo que não estava confusa e que isso não era uma piada. Disse a ela que namoro Arlo há mais de 3 anos e tenho provas. Sugeri nos encontrarmos em uma cafeteria para conversar cara a cara. Ela concordou, mas disse que traria evidências também porque sabe que é a namorada dele e pode provar. Escolhemos uma cafeteria que fosse território neutro para nós duas. Passei a manhã imprimindo capturas de tela de mensagens de texto entre mim e Arlo. Imprimi fotos nossas juntos dos últimos 3 anos. Imprimi uma cópia do nosso contrato de aluguel mostrando nossos 2 nomes no apartamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava tudo em uma pasta. Mary perguntou novamente se deveria ir comigo e eu disse que não. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Cheguei à cafeteria 15 minutos mais cedo e escolhi uma mesa no canto do fundo. Pedi café e esperei. Meu coração batia forte no peito enquanto eu observava a porta. Então Jasmine entrou e eu a reconheci imediatamente de todas as fotos que vi. Ela é mais baixa que eu, com cabelo escuro em um estilo pixie. Ela olhou ao redor da cafeteria até me ver. Ela caminhou lentamente carregando sua própria pasta de papéis. Sentamos uma de frente para a outra, e nenhuma de nós falou por um longo momento. Então nós duas começamos a tirar nossas evidências ao mesmo tempo. Espalhei minhas fotos impressas e mensagens na mesa. Ela fez o mesmo com as dela. Encaramos os papéis cobrindo a mesa entre nós. Havia fotos de Jasmine e Arlo em um restaurante que eu reconhecia. Tirei uma foto minha e de Arlo naquele mesmo restaurante em uma noite diferente. As mesas e decorações eram idênticas. Ela tinha uma foto deles em um parque. Eu tinha uma de nós no mesmo parque. Ela tinha mensagens onde ele a chamava de linda e dizia que a amava. Eu tinha mensagens quase idênticas, com palavras ligeiramente diferentes. Ela tinha um cartão de aniversário que ele deu a ela. Eu tinha um também do meu aniversário no mês passado. Sentamos em silêncio atordoado olhando para a evidência de nossos relacionamentos duplicados dispostos à nossa frente. Jasmine pegou uma das minhas fotos mostrando eu e Arlo em um restaurante à beira-mar. Ela a colocou ao lado de sua própria foto do mesmo lugar. O ângulo da foto é quase idêntico. Ela traçou o dedo ao longo do parapeito visível em ambas as fotos. Ela perguntou quando estive lá. Verifiquei a data no meu celular. 15 de agosto do ano passado. Ela abriu a foto dela e me mostrou a data. 22 de agosto. 1 semana de diferença. Nós duas fomos ao mesmo restaurante com 7 dias de diferença, e nenhuma de nós sabia que a outra existia. Ela rolou por mais fotos dela, e parou em uma de uma trilha de caminhada. Eu tenho a mesma trilha no meu rolo da câmera de um fim de semana diferente. Ela me mostrou uma foto de uma cafeteria no centro. Reconheci a parede de azulejos azuis ao fundo porque tenho uma selfie na frente dela. Continuamos encontrando esses locais duplicados como se estivéssemos vivendo vidas paralelas na mesma cidade. Jasmine largou o celular e olhou para mim. Ela perguntou se eu lembrava de Arlo mencionar sua preferência por cabelo curto antes de começarmos a namorar. Pensei nas nossas primeiras conversas. Ele elogiava meu cabelo comprido constantemente naqueles primeiros meses. Ele nunca disse nada sobre preferir curto até meio ano de relacionamento. Jasmine assentiu lentamente. Ela disse que Arlo disse a ela no segundo encontro que achava cabelo curto atraente em mulheres. Ela disse que ele mencionou uma ex-namorada, que tinha um corte pixie, e o quanto ele amava aquele estilo. Ela disse que tinha cabelo passando dos ombros quando se conheceram. Em 3 meses de namoro, ela cortou na altura do queixo. 6 meses depois, ela cortou mais curto. No primeiro aniversário deles, ela tinha o corte pixie que tem agora. Ela achou que foi decisão dela. Achou que estava tentando algo novo e ousado. Agora ela percebe que ele usou as mesmas táticas de manipulação em nós duas. Ele fez nós duas sentirmos que cortar o cabelo era nossa escolha, enquanto lentamente nos empurrava para o mesmo visual exato. Senti enjoo pensando em como tudo foi calculado. Jasmine enxugou os olhos com as costas da mão. Ela perguntou há quanto tempo Arlo e eu estamos juntos. Eu disse 3 anos e 2 meses. Ela ficou muito quieta. Ela disse que ela e Arlo namoram há 3 anos e meio. Fiz as contas na minha cabeça. Isso significa que ele começou a sair com ela 6 meses antes de me conhecer. Ele já estava em um relacionamento quando me abordou naquela livraria e disse que eu parecia uma pintura. Jasmine disse que achava que era a única namorada dele esse tempo todo. Ela disse que eles conversavam sobre morar juntos no ano que vem. Disse que estava olhando anéis de noivado online no mês passado, pensando que ele poderia propor em breve. Ela confiava nele completamente. Ela construiu todo o seu futuro em torno
transtorno dele. Eu disse a ela que me mudei para o apartamento dele há 2 anos. O rosto dela ficou branco. Ela disse que ele disse a ela que morava com um colega de quarto chamado Jar. Disse que era por isso que ela nunca podia dormir lá. Ele alegou que Jar ficava desconfortável com hóspedes durante a noite. Percebi que eu sou o Jar neste cenário. Arlo criou um colega de quarto falso para explicar por que Jasmine não podia estar no apartamento nos fins de semana. Jasmine começou a juntar as peças do sistema dele em voz alta. Ela disse que ele sempre alegava trabalhar até tarde nas terças e quintas. Essas devem ter sido as noites que ele passava comigo. Percebi que ele me dizia que tinha reuniões com clientes de manhã cedo nas quartas e sextas. Essas provavelmente eram as manhãs em que ele ia para o trabalho, da casa de Jasmine. Ele usava o trabalho como desculpa para tudo. Ele disse a nós duas que viajava para conferências de trabalho quando provavelmente estava apenas ficando com a outra. Ele nos manteve em horários completamente opostos para que nunca nos sobrepuséssemos. Jasmine pegou o celular e abriu os perfis de mídia social de Arlo. Ela rolou pelas fotos dele. A maioria são fotos solo ou com amigos homens. Há algumas com Jasmine, mas o rosto dela está virado ou parcialmente cortado. Olhei minhas próprias fotos de Arlo. O mesmo padrão. Muitas deles sozinho ou com caras do trabalho. Um punhado comigo, mas sempre cuidadosamente enquadradas. Ele nunca postou fotos de casal que mostrassem claramente nossos rostos juntos. Ele gerenciou sua presença online para esconder ambos os relacionamentos. Jasmine disse que o grupo de amigos do trabalho dele nunca se misturou com os amigos da faculdade. Ele manteve esses círculos sociais completamente separados. Ela conheceu os amigos do trabalho, mas nunca ninguém do passado dele. Eu conheci os amigos da faculdade, mas nunca os colegas de trabalho até a noite passada. Ele construiu muros entre cada parte de sua vida para que nada se conectasse. As mãos de Jasmine começaram a tremer. Ela disse que se mudou para esta cidade há 2 anos especificamente para ficar mais perto de Arlo. Ela tinha uma oferta de emprego em outro estado que pagava 15 mil a mais por ano. Posição melhor, empresa melhor, trajetória de carreira melhor. Mas Arlo disse que não poderia namorar à distância. Ele disse que o relacionamento deles era importante demais para ele. Ele disse que precisava dela por perto. Então ela recusou a oportunidade e aceitou um emprego com salário menor aqui. Ela desistiu de um avanço significativo na carreira porque ele a convenceu de que não poderia viver sem ela por perto. Enquanto isso, ele estava morando comigo o tempo todo. Senti meu peito apertar ao lembrar do meu próprio sacrifício. No ano passado, minha empresa me ofereceu uma promoção para gerente sênior. Vinha com melhor salário e mais responsabilidade, mas exigia participar de eventos de networking à noite 2 vezes por mês. Quando contei a Arlo sobre a oportunidade, ele ficou quieto. Ele disse que esses eventos noturnos cortariam nosso tempo juntos. Ele disse que nosso relacionamento precisava de tempo de qualidade consistente para permanecer forte. Ele disse que se preocupava que a promoção criasse distância entre nós. Recusei a promoção porque achava que nosso relacionamento importava mais do que minha carreira. Agora entendo que ele precisava de mim em casa naquelas noites, porque estava com Jasmine. Ele usou nosso relacionamento como alavanca para controlar minha agenda e me manter disponível quando convinha a vida dupla dele. Jasmine e eu sentamos em silêncio por um momento, processando o quanto nós duas desistimos por ele. Ela abriu fotos no celular novamente. Começou a olhar fotos tiradas dentro do apartamento de Arlo. Fiz o mesmo com as minhas. Comparamos lado a lado. Nas fotos de Jasmine, os ângulos da câmera são fechados, principalmente close-ups dela e de Arlo com paredes vazias ao fundo. Nenhuma foto ampla mostrando a sala inteira. Nas minhas fotos, o mesmo padrão aparece. Enquadramento cuidadoso que evita mostrar detalhes identificáveis. Quase não tenho fotos que capturem toda a sala de estar ou quarto. Jasmine disse que sempre achou estranho que Arlo não gostasse de tirar fotos na casa dele. Ele alegava que a iluminação era ruim ou o apartamento estava bagunçado. Agora ela percebe que ele estava escondendo evidências. Se qualquer uma de nós tivesse fotos claras do espaço dele, poderíamos eventualmente ter comparado notas e notado que estávamos ambas no mesmo apartamento. Olhei para as poucas fotos de ângulo aberto que tenho. Noto agora que certos itens estão faltando em fotos diferentes. Uma manta azul aparece em algumas fotos, mas não em outras. Uma caneca de café específica fica no balcão em uma foto, mas desapareceu na próxima. Ele deve ter escondido meus pertences quando Jasmine visitava e escondido as coisas dela quando eu estava lá. Jasmine menciona que nunca dormiu lá nos fins de semana. Arlo dizia a ela que precisava dos fins de semana para descomprimir e ter um tempo sozinho. Ele dizia que era importante para sua saúde mental ter espaço. Percebi que eu estava sempre no apartamento nos fins de semana. Aquele era nosso tempo juntos. Ele me tinha nos fins de semana e ela nas noites de semana, um cronograma dividido perfeito que nos impedia de cruzar caminhos. A voz de Jasmine falha enquanto ela fala. Ela diz que o amigo de Arlo, Julian, do trabalho, sabe sobre nós duas. Ela viu Julian em um piquenique da empresa no verão passado. Quando Arlo os apresentou, Julian deu a Arlo um olhar estranho. Mais tarde, ela viu Julian puxar Arlo de lado e eles tiveram uma conversa intensa. Ela perguntou a Arlo sobre isso depois e ele disse que Jen estava apenas sendo estranho sobre drama de trabalho. Agora ela entende que Julian provavelmente estava avisando Arlo que sua vida dupla era arriscada. Lembro-me de encontrar Julian uma vez quando ele passou pelo apartamento. Ele parecia desconfortável o tempo todo. Ele continuava olhando entre mim e Arlo, como se quisesse dizer algo, mas não disse. Ele saiu rapidamente e Arlo pareceu irritado depois que ele se foi. Julian tem ajudado Arlo a manter esse engano, fazendo interferência em eventos de trabalho, dando desculpas quando necessário, cobrindo-o quando os horários ficavam complicados. Ele sabia o que Arlo estava fazendo e concordou com isso. Jasmine e eu olhamos uma para a outra através da mesa coberta de evidências de nossas vidas duplicadas. Algo estranho está acontecendo entre nós. Deveríamos nos odiar. Somos tecnicamente rivais pela atenção do mesmo homem, mas em vez disso, sinto essa conexão estranha se formando. Somos ambas vítimas da mesma manipulação. Nós duas confiamos em alguém que mentiu sistematicamente para nós por anos. Nós duas mudamos para nos adequar às preferências dele. Nós duas desistimos de oportunidades porque ele nos convenceu de que nosso relacionamento com ele importava mais. Nenhuma de nós viu os sinais porque ele foi muito cuidadoso e deliberado em seu engano. Jasmine pergunta o que devemos fazer agora. Eu digo que precisamos confrontá-lo juntas. Ela concorda e sugere que vamos ao apartamento dele quando ele não estiver esperando nenhuma de nós. Eu ainda tenho minha chave. Podemos aparecer em um horário em que ele disse a nós duas que estaria ocupado. Forçá-lo a enfrentar nós duas de uma vez e se explicar sem ter onde se esconder. Jasmine verifica o celular. Ela diz que Arlo disse a ela que tem que trabalhar até tarde nesta quarta-feira. Verifico minhas mensagens. Ele me disse que tem um jantar com o cliente na quarta à noite. Ela sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. Quarta-feira, então. Daqui a 2 dias, nós duas apareceremos na porta dele e assistiremos suas mentiras.
cuidadosamente construídas, desmoronarem. Quarta-feira chega e ficamos do lado de fora da porta do apartamento de Arlo às 7 da noite. Jasmine segura a chave dela em uma mão e eu seguro a minha na outra. Nenhuma de nós disse a ele que estávamos indo. Ele acha que estou em um jantar de trabalho e disse a Jasmine que tinha que ficar até tarde no escritório. Olhamos uma para a outra por um longo momento antes de eu assentir e ela destrancar a porta. O apartamento está quieto. Quando entramos, as luzes estão acesas na sala e na cozinha. A jaqueta de Arlo está pendurada no gancho perto da porta. Ouvimos água correndo no banheiro e então para. Passos descem o corredor. Arlo entra na sala vestindo calça de moletom e camiseta com o cabelo molhado do banho. Ele congela quando vê nós duas paradas lá. O rosto dele fica completamente branco. A boca dele abre, mas nenhum som sai. Jasmine cruza os braços e eu faço o mesmo. Ele olha entre nós como se estivesse tentando encontrar palavras que consertem isso, mas não há nenhuma. Ele começa a dizer algo sobre isso ser um mal-entendido, mas eu o interrompo. Digo a ele que sabemos tudo. Jasmine diz que comparamos notas e cronogramas e fotos. Sabemos sobre os horários separados e os pertences escondidos, e as mentiras. Sobre eventos de trabalho. Arlo senta pesadamente no sofá como se suas pernas não o sustentassem mais. Ele coloca a cabeça nas mãos. Jasmine caminha mais perto e começa a listar as coisas. Ela fala sobre o piquenique de verão onde conheceu os colegas dele como namorada. As viagens de fim de semana que ele fez comigo, enquanto dizia a ela que estava visitando a família. O jeito que ele a manteve longe do apartamento nos fins de semana. Adiciono minha própria lista. As festas da empresa que ele disse que não valiam meu tempo. A promoção que recusei, porque ele disse que interferiria no nosso relacionamento. A pressão constante sobre meu cabelo e aparência. Arlo olha para cima com lágrimas nos olhos. Ele tenta interromper, mas Jasmine levanta a mão. Não terminamos de falar, ela diz. Menciono como ele isolou nós duas de sua vida profissional e grupos de amigos. Como ele garantiu que nunca nos sobrepuséssemos, de forma alguma. Como ele controlou o que vestíamos e como estilizávamos nosso cabelo para que nos encaixássemos em alguma imagem que ele tinha na cabeça. Jasmine fala sobre a mentira que ele contou a ela sobre eu ser uma stalker. O jeito que ele a fez pensar que era louca por questionar coisas que não batiam. Os ombros de Arlo começam a tremer e ele está chorando agora. Ele diz que nunca teve a intenção de que isso acontecesse. Diz que começou como um namoro casual com nós duas. E depois ficou sério com ambas, e ele não sabia como escolher. Diz que amava partes de ambos os relacionamentos. E se convenceu de que poderia mantê-los separados para sempre. A voz dele falha quando ele fala. Ele diz que sabe que foi errado, mas quando percebeu o quão fundo estava no engano, pareceu impossível parar. Pergunto a ele diretamente por que o cabelo importava tanto. Por que ele passou 3 anos me pressionando para mantê-lo curto? Por que fez a mesma coisa com Jasmine? Ele enxuga o rosto com as mãos. Ele diz que tem um tipo específico pelo qual se sente atraído. Cabelo curto, aparência profissional, um certo visual. Ele achava que nós duas parecíamos mais sofisticadas com cortes pixie. Mas na verdade, ele queria que parecêssemos semelhantes para que sua fantasia pudesse permanecer consistente. Ele queria ser capaz de imaginar o mesmo tipo de mulher, estivesse ele comigo ou com Jasmine. A voz de Jasmine é fria quando ela pergunta se há outras mulheres. Arlo balança a cabeça rapidamente e diz, tem sido apenas nós duas. Mas ele hesita antes de responder. E essa pausa nos diz tudo. Olhamos uma para a outra. E posso ver a mesma dúvida nos olhos dela que talvez nunca saibamos toda a verdade. Pode haver outras que não conhecemos. Pode haver mais mentiras que não descobrimos ainda. Digo a Arlo que nós duas terminamos com ele. Jasmine concorda e diz a mesma coisa. Arlo se levanta rápido e se estende em nossa direção. Ele diz que fará qualquer coisa para consertar isso. Ele vai fazer terapia. Ele sabe que tem problemas. Ele pode mudar se dermos a ele outra chance. Ele diz que escolherá uma de nós, se for isso que for preciso. O desespero dele faz meu estômago revirar. O fato de ele ainda estar tentando negociar e barganhar apenas prova que estamos fazendo a escolha certa. Caminho para o quarto e começo a pegar minhas coisas. Roupas do armário, produtos de higiene do banheiro, livros da mesa de cabeceira. Jasmine fica na sala e posso ouvir a voz de Arlo subindo e descendo enquanto tenta falar com ela. Enfio tudo nas sacolas que trouxe. Minhas mãos tremem enquanto faço as malas, mas continuo me movendo. Cada item que pego parece que estou recuperando um pedaço de mim mesma. Encontro fotos nossas juntos e as deixo na cômoda. Não quero nenhuma lembrança. Quando volto para a sala com minhas malas, Jasmine está parada perto da porta. Arlo ainda está no sofá com o rosto nas mãos. Caminho até o balcão da cozinha e coloco minha chave do apartamento. O metal faz um pequeno som quando atinge o granito. Algo naquele pequeno ruído parece definitivo. Sinto alívio misturado com essa tristeza pesada. 3 anos da minha vida foram construídos sobre mentiras. Mas pelo menos agora sei a verdade. Jasmine e eu saímos juntas sem dizer mais nada a Arlo. No corredor, ela pega o celular. Trocamos números e ela diz que devemos manter contato. Não somos exatamente amigas, mas nos entendemos de uma maneira que ninguém mais consegue. Nós duas desistimos de partes de nós mesmas por alguém que estava nos usando. Nós duas confiamos em alguém que mentia sistematicamente todos os dias. Ela me dá um abraço rápido antes de irmos para nossos carros separados. Dirijo até o apartamento de Rosemary porque não posso voltar para o lugar que dividi com Arlo. Não hoje à noite. Talvez nunca mais. Ele abre a porta e olha para o meu rosto e me puxa para dentro. Ela não faz perguntas. Ela apenas faz chá e senta comigo enquanto eu choro. Nos dias seguintes, fico no sofá dela e tento descobrir o que vem a seguir. Arlo continua mandando mensagens. Mensagens longas sobre como sente muito e como quer explicar. Mensagens de voz onde ele soa como se estivesse chorando. Leio as primeiras e depois paro. Minha irmã Gabriela vem uma noite e olha para o meu celular. Ela diz que preciso bloquear o número dele. Ela diz, toda vez que leio as mensagens dele, ou ouço a voz dele, estou dando poder a ele sobre mim. Ela está certa. Então, eu o bloqueio. O silêncio depois disso parece estranho, mas também libertador. Gabriela se oferece para me ajudar a procurar um novo apartamento. Ela diz, não posso ficar com Rosemary para sempre. Embora Rosemary continue dizendo que posso ficar o tempo que precisar. Passamos o fim de semana olhando anúncios online e visitando lugares. Gabriela faz piadas sobre a coisa estranha do cabelo do Arlo para tentar me fazer rir. Ela diz,
Talvez eu deva namorar um careca da próxima vez só para garantir. Eu rio, embora ainda doa. Olhamos estúdios e apartamentos de um quarto pela cidade, lugares onde Arlo nunca esteve e nunca saberá. Preciso de um espaço que seja completamente meu, algum lugar onde ele não possa me imaginar ou aparecer inesperadamente. Os apartamentos são mais caros do que dividir o aluguel com ele era, mas não me importo. Encontro um pequeno estúdio em um prédio com boa segurança. Tem janelas grandes e o proprietário parece legal. Assino o contrato 2 semanas após o confronto na casa de Arlo. O apartamento está vazio quando pego as chaves, mas parece possibilidade em vez de solidão. Fico no meio do chão nu e olho ao redor do meu novo espaço. Ninguém me controlou aqui. Ninguém mentiu para mim aqui. É aqui que eu recomeço. Alguns dias depois de me mudar para meu novo lugar, meu celular vibra com uma mensagem de Jasmine. Ela diz que relatou tudo ao RH da empresa de Arlo porque ele usou eventos de trabalho para realizar suas mentiras. Ela diz que eles estão investigando se ele quebrou alguma regra sobre honestidade e relacionamentos. Olho para a mensagem por um longo tempo antes de responder, que acho que ela fez a coisa certa. A ideia de ele enfrentar consequências reais no trabalho me faz sentir algo entre satisfação e exaustão. Não tenho energia sobrando para ficar com raiva, mas estou feliz que alguém o esteja responsabilizando. Jasmine responde que a pessoa do RH pareceu chocada, quando ela explicou a linha do tempo e mostrou fotos de nós duas em diferentes eventos da empresa. Ela diz que fizeram muitas perguntas sobre há quanto tempo isso estava acontecendo, ou e se algum colega de trabalho sabia. Me pergunto se Julian terá problemas por ajudar a cobrir tudo. Meu telefone toca 2 dias depois e é Caitlin do prédio do Arlo. Ela diz que queria saber como eu estava e compartilhar o que está acontecendo no escritório. As pessoas estão enojadas com o que Arlo fez. Segundo ela, Julian está lidando com as consequências também, porque vários colegas perceberam que ele devia saber sobre ambos os relacionamentos. A fofoca é intensa, mas a maioria das pessoas sente pena de Jasmine e de mim. Caitlin diz que se sente culpada por não ter notado que algo estava errado antes. Eu digo a ela que não havia como ela saber, porque Arlo era cuidadoso em nos manter separadas. Ela menciona que algumas pessoas estão evitando Arlo na sala de descanso e nas reuniões. A reputação dele está danificada de maneiras que provavelmente o seguirão por anos. Agradeço a ela por ligar e por ser gentil sobre toda a situação. Depois que desligamos, me sinto estranha sabendo que estranhos no escritório dele estão falando sobre meu relacionamento e sentindo pena de mim. Decido que preciso de ajuda profissional para processar tudo. Então procuro terapeutas que trabalham com casos de manipulação. Encontro alguém chamada River, que se especializa em abuso emocional e controle. O consultório dela fica em um prédio tranquilo no centro com plantas na sala de espera. Ela tem olhos gentis e não me pressiona a falar antes que eu esteja pronta. Na nossa primeira sessão, conto a ela sobre o cabelo e as mentiras e como parei de me reconhecer. Ouve sem interromper, e depois diz que o que Arlo fez com meu cabelo fazia parte de um padrão maior. Ela explica que ele estava erodindo meu senso de identidade pouco a pouco. Ele me fez duvidar do meu próprio julgamento sobre algo tão básico quanto minha aparência. River diz que esse tipo de manipulação funciona porque acontece lentamente, ao longo de meses e anos até que você não consiga lembrar o que queria antes que outra pessoa começasse a dizer o que querer. Nas próximas semanas na terapia, trabalho em como perdi gradualmente a confiança em mim mesma. River me pede para pensar em outras decisões onde Arlo influenciou minhas escolhas. Percebi que ele tinha opiniões sobre minhas roupas e meus amigos e como eu passava meu tempo livre. Ele sempre enquadrava suas preferências como sugestões úteis ou preocupações sobre o que era melhor para mim. River explica que abusadores geralmente não começam com grandes movimentos de controle. Eles começam pequenos com coisas que parecem razoáveis, como sugerir um corte de cabelo ou comentar sobre uma roupa. Então eles constroem sobre essas pequenas vitórias, até terem remodelado partes importantes da sua vida. Ela diz que a parte insidiosa é que você pensa que está fazendo suas próprias escolhas, porque a pressão é sutil e constante, em vez de forçada. Quando você percebe o que aconteceu, mal se lembra de quem era antes. Decido fazer algo simbólico e marco um horário em um salão onde nunca estive antes. Quando sento na cadeira, digo à cabeleireira que preciso de ajuda, para descobrir como realmente quero que meu cabelo pareça. Explico que, por anos, outra pessoa controlou como eu o usava, e agora não confio no meu próprio gosto. A cabeleireira é paciente e me mostra diferentes opções, com camadas e cores. Conversamos sobre o que parece certo para mim sem a opinião de mais ninguém. Decido continuar deixando meu cabelo crescer, mas adicionar longas camadas que emolduram meu rosto. Escolhemos uma cor castanha rica com reflexos sutis que captam a luz. Quando ela termina, olho no espelho e sinto algo mudar dentro de mim. Este cabelo é meu, eu o escolhi. Ninguém me pressionou ou me fez duvidar de mim mesma. A mulher olhando de volta para mim parece mais real do que em anos. Jasmine manda mensagem perguntando se quero encontrar para um café novamente. Escolhemos um lugar no meio do caminho entre nossos apartamentos. E quando ela entra, noto que o cabelo dela está crescendo também. Já passou do queixo agora, e ela parece diferente das fotos que vi nas redes sociais dela. Pedimos bebidas e sentamos perto da janela. Ela toca o cabelo e sorri tristemente. Ela diz que percebeu que associava cabelo curto a ser controlada, embora o corte de cabelo em si não fosse o problema. A manipulação era o problema. Digo a ela que entendo completamente porque passei pelo mesmo processo de pensamento. Rimos, mas não é realmente engraçado. É mais como se estivéssemos reconhecendo o quão confusa toda a situação foi. Jasmine diz que o novo namorado dela ama o cabelo dela em qualquer comprimento, e nunca comenta sobre isso, a menos que ela peça a opinião dele. Ela parece mais leve de alguma forma, como se estivesse redescobrindo partes de si mesma que esqueceu que existiam. Recebo uma mensagem de Caitlin com uma atualização sobre a situação de trabalho de Arlo. A empresa está fazendo ele se transferir para um departamento diferente para que não tenha que interagir com Jasmine. A reputação dele ainda está danificada, e vários colegas se distanciaram dele. Pessoas que costumavam almoçar com ele agora sentam em mesas diferentes. Julian está lidando com consequências sociais também, porque todos sabem que ele ajudou a esconder a verdade. Caitlin diz que a fofoca no local de trabalho diminuiu bastante, mas as pessoas ainda trazem o assunto à tona às vezes. Ela menciona que Jasmine parece estar melhor e parou de olhar por cima do ombro nos corredores. Estou feliz que a empresa tomou uma atitude, embora saiba que isso não conserta o que aconteceu. Pelo menos Jasmine não precisa vê-lo todos os dias e fingir que tudo está normal.
Rose me ajudara a mover móveis e arrumar meu novo apartamento. Passamos horas organizando o sofá e pendurando quadros e organizando a cozinha. Ela traz pizza para o jantar e comemos sentadas no chão porque ainda não tenho mesa de jantar. Mary olha para mim e diz que está orgulhosa de como estou lidando com tudo. Ela diz que pareço mais eu mesma do que em anos. Pergunto o que ela quer dizer e ela explica que durante meu relacionamento com Arlo, eu estava sempre duvidando de mim mesma e pedindo a opinião de outras pessoas sobre escolhas básicas. Ela diz: agora tomo decisões sem precisar de validação de todos ao meu redor. Eu não tinha percebido o quanto tinha mudado até ela apontar. Ficamos acordadas até tarde conversando e rindo, e me sinto grata por ter uma amiga que ficou ao meu lado em tudo isso. Meu e-mail apita com uma longa mensagem de Arlo. Ele pede desculpas por tudo e diz que começou a terapia para trabalhar em seus problemas. Ele escreve que entende se eu nunca o perdoar, mas quer que eu saiba que está tentando se tornar uma pessoa melhor. Ele alega que foi diagnosticado com algum tipo de transtorno de apego e seu terapeuta está ajudando-o a entender por que fez o que fez. O e-mail continua por parágrafos sobre sua infância e seus medos e seus arrependimentos. Leio uma vez até o fim e depois deleto sem responder. Não devo a ele meu perdão ou minha atenção. A jornada de cura dele não é minha responsabilidade. Fecho meu laptop e vou fazer chá, e não penso nele pelo resto da noite. Começo a entrar em contato com amigos com quem perdi contato durante meu relacionamento com Arlo. Mando mensagem para pessoas que costumava ver regularmente e sugiro encontrar para um café ou jantar. A maioria responde imediatamente dizendo que adoraria reconectar. Nas próximas semanas tenho várias conversas onde amigos admitem que achavam que algo estava errado com Arlo, mas não queriam interferir no meu relacionamento. Um amigo diz que ele parecia controlador sobre pequenas coisas, como onde sentávamos em restaurantes ou o que eu pedia. Outra amiga menciona que parei de sugerir planos e sempre verificava com Arlo primeiro antes de me comprometer com qualquer coisa. Ouvir as observações deles dói, porque significa que outras pessoas viram o que eu não conseguia ver, mas também valida minha experiência. Eu não estava imaginando o controle. Era real o suficiente para que pessoas de fora notassem também. Gabriela aparece no meu apartamento no sábado de manhã, com café e um olhar determinado no rosto. Ela anuncia que vamos às compras e não tenho permissão para dizer não. Começo a dar desculpas sobre não ter dinheiro para gastar em roupas novas, mas ela me dispensa e diz que é por conta dela e que preciso parar de discutir. Dirigimos até o shopping e entramos em lojas que costumo evitar porque parecem muito modernas ou coloridas. Gabriela tira vestidos das araras e o segura contra mim, ignorando meus protestos de que não são meu estilo. Ela diz que esse é exatamente o ponto. Porque meu estilo foi ditado por Arlo por 3 anos e agora eu posso descobrir o que realmente gosto. Experimentamos roupas por mais de 1 hora. E continuo gravitando em direção às peças profissionais neutras em preto e cinza. Gabriela fisicamente me afasta dessas sessões e me traz um vestido azul brilhante com uma estampa de pequenas flores. Eu o seguro e imediatamente penso que é demais. Chama muita atenção. Jovem demais para mim. Então percebo que todas essas são coisas que Arlo teria dito. Experimento o vestido e me encaro no espelho do provador. A cor faz minha pele parecer quente e saudável. O corte se ajusta ao meu corpo de uma maneira que parece confortável e confiante. Pareço alguém que gosta de se vestir de manhã, em vez de alguém vestindo uma fantasia profissional. Gabriela vê meu rosto quando saio do provador e nem pergunta se vou levar. Ela apenas leva para o caixa e paga antes que eu possa me convencer do contrário. Meu telefone vibra com uma mensagem de Jasmine alguns dias depois. Ela diz que tem novidades e quer que eu saiba que começou a sair com alguém novo. Ela o conheceu na festa de um amigo e eles já saíram em 3 encontros até agora. Ela escreve que ele elogiou o cabelo dela crescendo uma vez. E nunca mais mencionou isso, a menos que ela pedisse especificamente a opinião dele. Ela diz que é refrescante estar com alguém que não tem uma agenda sobre como ela deve parecer, ou o que deve vestir. Ela menciona que esse cara perguntou o que ela queria fazer nos encontros em vez de planejar tudo e esperar que ela concordasse. Respondo que estou feliz por ela e é verdade. Desenvolvemos essa estranha amizade construída sobre traumas compartilhados. E ouvir que ela está seguindo em frente me faz sentir esperançosa sobre minha própria cura. Estou no supermercado em uma quarta-feira à noite pegando o básico. Quando viro a esquina para a seção de hortifruti e vejo Arlo examinando maçãs perto da exposição de orgânicos, meu peito aperta imediatamente e congelo no lugar, com a mão ainda na alça do carrinho. Ele ainda não me viu. Eu deveria apenas continuar comprando como uma pessoa normal, mas meu cérebro grita para eu sair agora mesmo. Abandono meu carrinho no meio do corredor e ando rapidamente em direção à saída, meu coração batendo tão forte que posso senti-lo na garganta. Chego ao meu carro e fico sentada lá tremendo por 10 minutos antes de conseguir colocar a chave na ignição. Ligo para a River do estacionamento e ela me guia através de exercícios de respiração até que eu me acalme o suficiente para dirigir para casa. Na nossa próxima sessão, River me ajuda a entender que respostas de pânico são normais depois do que experimentei. Trabalhamos em estratégias para lidar com encontros inesperados, incluindo planejar o que eu poderia dizer se tiver que interagir com Arlo e praticar ficar em espaços públicos em vez de fugir. Ela me lembra que minha ansiedade não significa que não estou me curando, apenas significa que meu sistema nervoso ainda está processando a traição. Estou dobrando roupas no meu apartamento uma noite quando percebo que não olho as redes sociais há mais de uma semana. Eu costumava verificar várias vezes ao dia, procurando pistas sobre o que ele está fazendo ou se está vendo alguém novo. Eu lia postagens antigas tentando encontrar significados ocultos ou sinais que deveria ter notado, mas ultimamente tenho estado muito ocupada com trabalho, terapia e reconectando com amigos, para ficar obcecada com a vida dele. A necessidade de entender exatamente por que ele fez o que fez está desaparecendo. Estou começando a aceitar que talvez nunca tenha uma explicação satisfatória para as escolhas dele. E tudo bem, porque o comportamento dele era sobre os problemas dele, não sobre algo faltando em mim. Foco no meu próprio crescimento em vez de tentar decodificar a psicologia dele. Parece progresso. Minha supervisora me chama em seu escritório numa sexta-feira à tarde e passo o caminho pelo corredor preocupada que fiz algo errado. Em vez disso, ela me oferece uma promoção para gerente de conta sênior. A posição requer eventos ocasionais de networking à noite e jantares com clientes. 1 ano atrás, eu teria recusado imediatamente porque Arlo sempre me fazia sentir culpada sobre compromissos noturnos. Eu teria me convencido de que não merecia a promoção ou que a responsabilidade extra seria muito estressante, mas aceito a oferta sem hesitação e agradeço a ela pela oportunidade. Ela sorri e menciona
menciona que pareço mais confiante e engajada no trabalho ultimamente. Ela diz que tenho contribuído mais nas reuniões e tomado iniciativa em projetos. Percebo que ela está certa. Não estou mais questionando cada decisão ou esperando que outra pessoa valide minhas ideias. Jasmine e eu nos encontramos para almoçar em um café no centro para colocar o papo em dia sobre nosso progresso de cura. Sentamos do lado de fora sob o sol da primavera e comparamos notas sobre terapia, namoro e aprender a confiar em nós mesmas novamente. Ela admite que ainda tem dias difíceis em que questiona seu julgamento sobre tudo. Digo a ela que eu também, especialmente quando estou cansada ou estressada. Conversamos sobre bandeiras vermelhas que estamos aprendendo a reconhecer em relacionamentos em potencial, coisas como pessoas que ultrapassam limites depois que dizemos não, ou que têm explicações que não batem ou que parecem muito interessadas em mudar como parecemos ou agimos. Jasmine diz que está ficando melhor em se afastar de situações que parecem estranhas, em vez de se convencer a dar mais chances às pessoas. Concordo que isso é algo em que estou trabalhando também. Terminamos o almoço e nos abraçamos na despedida. Ambas reconhecendo como é estranho termos nos tornado amigas através de circunstâncias tão horríveis. Mas também como somos gratas por ter alguém que realmente entende o que passamos. Passamos uma sessão falando sobre como meu cabelo crescendo se tornou simbólico da recuperação da minha autonomia. Ela aponta que, embora a mudança física fosse importante, o verdadeiro trabalho é reconstruir meu senso de identidade além da aparência. Estou aprendendo a confiar nas minhas preferências e julgamento em todas as áreas da minha vida, não apenas na minha aparência. Discutimos como estou tomando decisões sobre minha carreira, minhas amizades, meu espaço de vida e minhas rotinas diárias com base no que eu realmente quero, em vez do que outra pessoa pensa que eu deveria querer. River me pede para anotar momentos em que escolho algo para mim mesma sem buscar validação de outros. Percebo que tenho feito isso com mais frequência ultimamente, como aceitar a promoção, ou comprar o vestido azul, ou decidir continuar deixando meu cabelo crescer, sem pedir a opinião de ninguém primeiro. Saio em alguns encontros casuais no mês seguinte, e os uso como prática para estabelecer limites e ser honesta sobre o que quero. No primeiro encontro estou tão nervosa que mal falo, mas consegui dizer não quando ele sugere ir a um segundo local após o jantar. No segundo encontro, estou mais confortável e digo a ele diretamente que não estou interessada em um relacionamento agora, apenas companhia casual. Ele respeita isso e temos uma noite agradável. No terceiro encontro percebo na metade que não me sinto atraída por essa pessoa. E termino o encontro mais cedo em vez de me forçar a ficar para a sobremesa por educação. Cada vez que defendo a mim mesma, fica um pouco mais fácil. Estou aprendendo que ser direta sobre minhas necessidades não me torna difícil ou exigente, me torna honesta. Gabriela vem jantar no meu apartamento e me observa cozinhar enquanto conversamos sobre trabalho, família e meus experimentos de namoro. Ela diz que pareço mais leve e presente do que em anos. Pergunto o que ela quer dizer e ela explica que durante meu relacionamento com Arlo, eu estava sempre duvidando de mim mesma sobre tudo. Ela diz que eu pedia a opinião de todos antes de tomar até mesmo pequenas decisões, como o que pedir em restaurantes, ou se devia cortar meu cabelo, ou que cor pintar meu quarto. Ela menciona que eu buscava validação constantemente e parecia ansiosa sobre fazer a escolha errada. Mas agora tomo decisões com confiança e não preciso que todos concordem comigo antes de seguir em frente. Eu não tinha percebido o quanto tinha mudado até ela apontar. Jantamos e rimos de velhas memórias. E me sinto grata por ter uma irmã que ficou ao meu lado em tudo isso e que vê meu crescimento mesmo quando eu mesma não noto. Estou em uma cafeteria perto do meu apartamento pedindo um café gelado quando Julian entra e me vê no balcão. Ele se aproxima com cuidado e diz que esperava me encontrar porque quer se desculpar por seu papel no engano de Arlo. Ele explica que sabia sobre ambos os relacionamentos e ajudou a cobrir Arlo em eventos de trabalho, fazendo interferência e dando desculpas. Ele diz que se sente terrível com isso e tem lidado com as consequências sociais na empresa deles. Ouço todo o pedido de desculpas dele, e depois digo que aprecio ele dizer isso, mas não estou interessada em manter qualquer conexão com aquela situação. Explico que estou focada em seguir em frente, e isso inclui não ter relacionamentos com pessoas que fizeram parte do engano, mesmo que se arrependam agora. Julian parece desapontado, mas concorda e diz que entende. Pego meu café e saio da loja, me sentindo forte e clara sobre meus limites. Não devo a ele perdão ou amizade só porque ele se desculpou. Eu posso decidir quem fica na minha vida. Algumas semanas se passam e noto meu cabelo roçando meus ombros quando viro a cabeça. Fico na frente do espelho do banheiro uma manhã e puxo os fios para frente para verificar o comprimento. Chega além dos meus ombros pela primeira vez desde antes de conhecer Arlo. Passo meus dedos por ele e sorrio para meu reflexo. O cabelo em si parece bom, mas não é isso que me faz sentir orgulhosa. Escolhi esse comprimento sozinha, sem pedir a opinião de ninguém ou buscar validação. Não cortei para agradar outra pessoa, nem deixei crescer porque alguém me disse para fazer. Essa decisão veio apenas de mim, e isso parece mais importante do que qualquer penteado jamais poderia ser. Tiro uma foto e mando para Rosemary com uma legenda simples sobre atingir meu comprimento-alvo. Ela responde imediatamente com emojis de celebração e diz: "Eu pareço linda, eu acredito nela, mas mais do que isso, acredito em mim mesma quando me olho no espelho agora." Meu telefone vibra com uma mensagem de Jasmine alguns dias depois. Ela manda uma foto dela no que parece ser um evento da empresa com base nas decorações de fundo e traje profissional. O cabelo dela cresceu além dos ombros também. E ela está sorrindo ao lado de um homem com o braço em volta da cintura dela. A legenda diz que ela queria compartilhar boas notícias sobre seu novo relacionamento. Dou zoom no rosto dela e noto a felicidade genuína em sua expressão. Ela parece relaxada e confortável de uma maneira que nunca vi em nenhuma das fotos de seu tempo com Arlo. Respondo com parabéns, e é verdade. O fato de eu me sentir feliz por ela me surpreende, dado como nos conhecemos e as circunstâncias estranhas que nos uniram. Mas nós duas sobrevivemos à mesma manipulação. Vê-la seguir em frente com alguém que a trata bem me deixa esperançosa para o meu próprio futuro. Não somos amigas íntimas e provavelmente nunca seremos, mas há uma conexão entre nós que parece importante, mesmo que só verifiquemos uma outra ocasionalmente. Estou organizando meu armário no fim de semana seguinte quando percebo que algo mudou na forma como penso sobre o que aconteceu com Arlo. Tiro um vestido que comprei durante nosso relacionamento porque ele disse que a cor parecia sofisticada em mim. Lembro-me de duvidar do meu próprio gosto e acatar a opinião dele sobre quase tudo. Mas agora, quando olho para o vestido, vejo apenas uma peça de roupa que não combina mais com meu estilo. A traição e a manipulação fazem parte da minha história. Elas me ensinaram a reconhecer bandeiras vermelhas e confiar no meu próprio julgamento. Essas lições importam e moldaram quem sou agora. Mas os eventos reais não dominam meus pensamentos da maneira que faziam naqueles primeiros meses horríveis. Não repasso conversas na minha cabeça, nem me pergunto o que poderia ter feito diferente.
Toda a experiência existe como algo que aconteceu comigo, e não como algo que me define. O vestido junto com vários outros itens que não parecem mais comigo. O armário parece vazio quando termino, mas tudo o que restou representa escolhas que fiz para mim mesma. Minha próxima sessão de terapia com River parece diferente do começo. Sentamos em seu escritório e ela pergunta sobre meu progresso nos últimos meses. Conto a ela sobre o encontro na cafeteria com Julian e como estabeleci limites claros sem me sentir culpada. Menciono os encontros casuais onde pratiquei ser direta sobre minhas necessidades e preferências. Descrevo a confiança crescente que sinto ao tomar decisões sem buscar validação de outros. River ouve atentamente e depois sugere que podemos estar prontas para a transição de sessões semanais para as mensais. Ela explica que fiz um progresso notável na reconstrução do meu senso de identidade e em aprender a reconhecer táticas de manipulação antes que elas se instalem. O objetivo da terapia nunca foi apagar o que aconteceu, mas me ajudar a processar e desenvolver ferramentas para relacionamentos mais saudáveis no futuro. Ela acredita que tenho essas ferramentas agora e posso continuar crescendo sem precisar de apoio semanal. A ideia de encerrar as sessões regulares me deixa nervosa por cerca de 10 segundos, antes de eu perceber que o nervosismo vem do hábito e não da necessidade real. Concordo com o novo cronograma e planejamos nossa próxima consulta mensal. Sair do escritório dela naquele dia parece como se formar em algo difícil, mas necessário. 6 meses se passaram desde a revelação na festa de fim de ano quando decido dar um jantar no meu apartamento. Convido Gabriela e alguns outros amigos próximos com quem me reconectei no último semestre. Passo a tarde cozinhando e arrumando minha pequena área de jantar. O apartamento ainda parece novo para mim de algumas maneiras, mas é completamente meu, e isso importa. Meus convidados chegam com vinho e sobremesas e nos reunimos ao redor da minha mesa conversando e rindo. Harry conta histórias embaraçosas dos nossos tempos de faculdade. Gabriela compartilha novidades sobre seus filhos e sua nova promoção no trabalho. Outra amiga fala sobre seus desastres em encontros, e todos oferecemos conselhos e apoio. A conversa flui facilmente sem silêncios estranhos ou tópicos forçados. Ficamos na mesa muito tempo depois de terminarmos de comer, reabastecendo taças de vinho e beliscando as sobras dos aperitivos. Alguém sugere jogarmos cartas e limpamos os pratos para abrir espaço. A noite se estende até tarde, e olho para essas pessoas que ficaram ao meu lado em tudo. Sinto-me genuinamente contente de uma maneira que não poderia ter imaginado durante aquelas primeiras semanas horríveis. Depois que a verdade veio à tona. Este apartamento, essas amizades, essa versão de mim mesma parecem sólidos e reais. Ninguém menciona Arlo uma vez durante a noite inteira. E eu também não penso nele até mais tarde, quando todos já foram embora e estou limpando. Mesmo assim, o pensamento passa rapidamente sem deixar nenhum peso para trás. Estou me arrumando para um evento de trabalho na semana seguinte quando pego meu reflexo no espelho do quarto. Tenho estilizado meu cabelo comprido com um babyliss e ele cai além dos meus ombros em ondas soltas. Pauso com o ferro ainda na mão e realmente olho para a mulher me encarando de volta. Ela parece confiante com os ombros para trás e a cabeça erguida. Ela parece autêntica em roupas que escolheu porque gosta delas, não porque alguém lhe disse que eram sofisticadas. Ela parece livre da necessidade constante de se ajustar para atender às preferências de outra pessoa. Pela primeira vez em anos, eu a reconheço como completamente eu mesma, sem camadas de performance ou de agradar aos outros. O reconhecimento me faz sorrir e termino de arrumar meu cabelo com mãos firmes. Pego minha bolsa e saio para o evento me sentindo pronta para o que vier a seguir. O futuro parece aberto e cheio de possibilidades que eu mesma posso escolher.